Olá, tudo bem? Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que traz sempre para você, para sua família, para seus amigos, dicas preciosas, informações, entrevistas, uma conversa muito boa e muito saudável também para aumentar o seu conhecimento sobre os cuidados com o seu organismo. E no programa de hoje, olha o que você vai conferir. A dentista especialista em patologia bucal, a doutora Adiele Barreto, conversa conosco sobre os cuidados com a saúde da boca. A estomatologista, a doutora Fernanda Fonseca, complementa a nossa conversa sobre saúde bucal e orienta sobre doenças, diagnósticos e tratamentos. E ainda tem o quadro Mito ou Verdade, onde a gente desmistifica o assunto e informa com propriedade científica tudo sobre a saúde da boca. Consultar um dentista de 6 em 6 meses, a gente sabe, é indispensável para manter a rotina de cuidados com a saúde bucal. Além das populares cáries, existem outras doenças mais sistêmicas que podem ser diagnosticadas por meio da atenção do dentista. E para falar com a gente sobre tudo isso, quem está aqui no estúdio é a dentista especialista em patologia bucal, a doutora Adiele Barreto. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Obrigada, Fernando, pelo convite. Obrigada ao Saúde e Bem-Estar por essa oportunidade de falar sobre esse assunto aqui. Estamos felizes de te receber aqui, doutora, e principalmente para falar sobre esse universo que abrange o cuidado da saúde bucal. A gente fala sempre de cárie, mas a sua especialidade, aliás, o assunto do programa de hoje vai além dessa questão, porque existem muitos problemas que podem ser identificados e que têm relação com todo o nosso organismo, né, doutora? Exatamente, Fernando. Na verdade, a gente foca muito nas doenças infecciosas, né, como a doença cárie, a doença periodontal, que são, de fato, as mais frequentes em todo o mundo. Mas existem outras doenças de origem neoplásica, como câncer, de origem inflamatória, autoimune, né, como líquen plano, pemphigoide, outras doenças pouco conhecidas, né? Então, a gente precisa, inclusive nas doenças infecciosas, ampliar um pouco esse leque, pensar no sífilis, né, e outras doenças infecciosas sexualmente transmissíveis que também têm crescido em todo o mundo. Quais são essas doenças que a senhora disse, como é que elas se manifestam, como é que elas são identificadas no consultório dos dentistas? Então, Fernanda, as doenças que são mais comuns, como a doença cárie e a doença periodontal, todos os dentistas já estão muito familiarizados, né? Então, o diagnóstico é feito através de um exame clínico por dentistas clínicos gerais, né, em consultório, mas as doenças que são pouco conhecidas, muitas vezes são encaminhadas para o estomatologista ou patologista bucal, né? Esses são mais preparados para um diagnóstico de doenças menos comuns, como câncer bucal, como doenças autoimunes e até mesmo algumas doenças infecciosas que não são muito frequentes na população. Para o nosso público acompanhando a gente aqui agora, quais são os sinais que indicam alguns problemas, feridinhas, até mesmo aftas? O que a gente precisa ficar atento? Porque na abertura a gente disse, é preciso visitar o dentista de 6 em 6 meses, mas a gente sabe que essa não é uma realidade brasileira, né? Até mesmo o fato, se a gente entendeu na pandemia que até lavar as mãos é uma preciosidade para boa parcela da nossa população, quanto mais escovar os dentes, que dirá visitar um dentista. Mas quais são esses sinais de alerta que aparecem e que a gente precisa prestar atenção? Então, a boca é uma estrutura do nosso corpo que ela é visível, né? Diferente de estômago, intestino, que você precisa ir ao médico para ver, a boca você pode ir na frente do espelho e se examinar. Então, é importante que cada pessoa possa, ao tempo todo, estar examinando a boca ao fazer a higiene, ao fazer o uso do fio dental, examinar se tem algumas alterações ali. Então, alterações de cor, alterações de cheiro, né? A questão da halitose é importante. Alterações na mobilização do dente, o dente está com alguma mobilidade ou não, né? Perceber isso. Sangramento bucal, presença de secreção,
né? Então, todos esses sinais podem ser percebidos por você em casa durante o seu cuidado, tá? A língua também diz muito? A língua também diz, né? Então, hoje o conceito que se tem na higiene bucal não é somente a escovação de dentes, né? A gente tem um conceito hoje de escovação da boca. Por quê? Porque se você faz a higiene dentária, mas você não higieniza língua, palato e outras estruturas, os micro-organismos ali presentes, eles acabam colonizando também o dente que você acabou de limpar. Então, ao fazer essa higiene bucal, né, essa escovação bucal que hoje a gente fala, você deve estar atento a todas as estruturas, não só a língua, mas a mucosa jugal, o palato. O palato é muito importante, é o conhecido céu da boca, né? Exatamente, exatamente. Ele tem uma comunicação direta com uma área importante da nossa cabeça, né? Então, feridinhas ali, aftas, quais são as normais, quais que merecem mais atenção? Então, quando a gente pensa em palato, a gente tem uma quantidade muito grande de glândulas salivares ali. Então, às vezes, alterações no palato de crescimento, né? Alterações no tecido aumentado na região do palato, pode ser um sinal, por exemplo, de um tumor de glândula salivar, tá certo? Então, é importante estar atento a essas alterações de volume no palato. Mas isso também pode acontecer na gengiva, pode acontecer na língua, pode acontecer em outras estruturas. A afta, ela pode também significar algum problema? A afta é um nome genérico para uma alteração que é a úlcera bucal, né? Então, todo mundo que tem uma úlcera, que pode ser de origem traumática, então você machuca, você tem uma feridinha ali, que é uma úlcera, aquilo é que todo mundo chama de afta. Então, a afta é um nome genérico, mas existe uma doença que é a estomatite aftosa recorrente. Essa realmente não tem uma causa própria e precisa ser diagnosticada pelo estomatologista e acompanhada por ele, né? Porque realmente ela é recorrente. São aquelas pessoas que têm afta o tempo todo sem uma causa específica. Ou seja, é diferente de uma pessoa escovar o dente, machucar e ferir a gengiva, e aquilo é uma ferida, né, que vai cicatrizar. A pessoa que tem estomatite aftosa recorrente, não. Ela tem afta, cicatrizou, ela tem outra afta, cicatrizou, ela tem outra, então ela tem uma recorrência dessa afta, que é uma úlcera bucal, uma ferida bucal. E isso precisa ser diagnosticado e acompanhado, Fernando. A gente falou aqui num programa sobre câncer de pele do cuidado e atenção de feridas na pele que não cicatrizam depois de 2, 3 semanas, que seria um sinal de alerta. Quando a gente fala das aftas, também a gente precisa desse cuidado, afta persistente, mais de uma semana, qual seria o tempo, assim, de vida de uma afta? Perfeito. Então, esse termo afta é um termo genérico que a gente fala que é uma úlcera bucal. Essas úlceras bucais, essas feridas, elas devem cicatrizar dentro de um prazo de 14 dias. Se não cicatrizar dentro desse prazo, precisa ser realizada uma biópsia, na maioria dos casos, né? E essa biópsia é retirada de um fragmento ali pelo dentista. Dói? Não, porque isso é sob anestesia local, isso é um procedimento cirúrgico muito simples, feito no consultório odontológico, né? Então, retira-se um fragmento e leva-se para o laboratório para que seja avaliado esse fragmento, né? É muito importante isso para que seja diagnosticado se é realmente uma afta, uma ferida inocente, ou se é uma neoplasia, um câncer bucal, por exemplo, que não vai cicatrizar. Então, a dica de ouro desse nosso programa, que já está começando com uma dica de ouro, é a atenção à afta que não melhora em 14 dias, né, doutora? 2 semanas de afta. Exatamente. Se não identificada a causa, removida essa causa e essa afta não cicatrizar, ela merece ser estudada, viu, Fernanda? Ela precisa ser removido um fragmento, investigada, para que seja definido bem o diagnóstico. A gente começou o programa falando de uma lista de problemas que são doenças negligenciadas ao longo do tempo e que podem ser identificadas numa avaliação bucal. A senhora citou HPV também, né? Qual é essa relação, qual é esse cuidado, como é que ele pode se manifestar? O HPV hoje tem ganhado muita evidência, viu, Fernando? Porque é um vírus, né, muito comum na população e tem causas, é uma causa importante de alterações na cavidade oral, né? Desde lesões muito simples
indolentes, como a verruga vulgar, até o câncer bucal. Hoje, uma das causas importantes do câncer bucal é o HPV, né? E antigamente a gente tinha muito o câncer bucal associado a álcool e tabaco, né? Principalmente o tabaco, e afetando principalmente aquela população entre 70 e 80 anos de idade. Hoje, com o HPV, a gente tem uma população aí em torno de 50 anos de idade, apresentando câncer bucal associado ao HPV. Então, o HPV tem ganhado muita evidência científica, é um vírus importante, transmitido principalmente via sexual e que tem a relação como causa de câncer bucal também. Muito importante falar que a vacina contra o HPV faz parte do calendário de vacinação do nosso Sistema Único de Saúde. Existe muito preconceito com relação, mas na verdade existe mais desinformação com relação à aplicação dessa vacina, que é feita quando as meninas começam O problema acaba sendo exatamente esse, né? Eu vou falar aqui da vida sexual ativa, mas seria um pouco antes disso, e isso gera uma série de dúvidas, mas é importante a gente falar da necessidade dessa vacinação, né, doutora? Ela é fundamental. Todas as vezes que eu recebo um adolescente no meu consultório, Fernando, eu informo sobre essa questão da vacina, que muitos ainda não vacinaram. Como isso é importante para a gente prevenir o câncer bucal, que hoje tem uma associação muito frequente com HPV. Então, essa vacina ela vai prevenir, nessa geração, o câncer bucal, além das meninas, o câncer de colo uterino. A gente falou do cigarro como também, claro, né? Mais um ponto negativo para o cigarro, mas o cafezinho quente também, lá no sul tem também o chimarrão muito quente. Esse é um problema e, de alguma forma, ele pode causar algum dano, algum risco? Olha, o café não existe uma associação com o câncer bucal não, Fernando, mas existem algumas ervas, algumas associações de ervas, principalmente indianas, com maior risco de desenvolvimento de câncer bucal. Eu estava falando mais pela temperatura. Pela temperatura não tem uma correlação não, tá? De evidência científica em relação ao aumento de temperatura e desenvolvimento do câncer bucal. Então, o café quente, aquele café pelando que a gente bebe a brasa, ele então... É claro que ele pode causar danos às estruturas bucais, né, Fernando? Causar uma queimadura, né? Essa queimadura gerar uma ferida, uma úlcera, e aquilo ali ser uma porta de entrada para a infecção. Isso é claro que a gente deve evitar alimentos muito quentes e agressivos à estrutura bucal. Sim. Mas a associação dele que com é muito sensível, né? Sim, a mucosa é muito sensível. E que merece muitos cuidados, um deles, né, a escovação dos dentes, mas não é só a escovação, né, doutora? Estamos falando aí do uso do fio dental, a senhora falou da limpeza da língua. Hoje, nas farmácias, existem várias ofertas de limpadores linguais, né? Fernando, isso que você está falando é importante, porque hoje as farmácias ofertam uma série de coisas para cuidado com a boca, mas nem todas são saudáveis assim, são boas para serem utilizadas. Então, os bochechos, por exemplo, né, os colutórios, os bochechos bucais, os enxaguantes... Não são bons? Eles devem ser utilizados sob prescrição, tá certo? Não dessa forma como é utilizada, de forma discriminada, pela população, em substituição, inclusive, à escova e à pasta, né? Muitas pessoas deixam de fazer uso da escova e pasta para usar um enxaguante bucal. Isso está incorreto, né? Primeiro que a higiene ela deve ser feita com escova, fio dental e pasta. São esses três os componentes para a limpeza adequada. O enxaguante não é o ideal, tá certo? Quando o dentista acha apropriado, então ele prescreve para aquela utilização temporária do enxaguante bucal. Mas não para uso diário? Não para uso diário, porque muitos são agressivos, inclusive a mucosa oral. Então, a gente tem que deixar o enxaguante bucal como algo opcional, caso o dentista ache adequado em determinado momento. Outra coisa também que gera muita dúvida é a quantidade de pasta dental. Antigamente, a gente chamava de dentifrício, né? Esse termo é ainda utilizado, Fernando. Dentifrício é um termo correto e muito utilizado ainda. Isso não detona a idade nossa, não? Não mostra a idade? Não, de jeito nenhum. Pode falar pasta de dentes ou dentifrício. A quantidade de dentifrício.
A gente vê comerciais assim, né, que parece uma salsicha ali, todo bonito, muitas cores, e aí a escova toda com dentifrício. É assim mesmo ou não é bem assim? Não é bem assim. A quantidade é no máximo do tamanho de um grão de ervilha. Esse é o tamanho ideal para você usar a pasta de dentes. E quando criança, até a quantidade menor ainda, né? A gente compara... Mas o que existe menor que uma pasta de ervilha? Seria metade de uma pasta de ervilha? A gente faz a comparação com um grão de arroz. Um grão de arroz. Exatamente. Porque o que realmente remove essa bactéria que adere ao dente, Fernando, é a escovação, né? A questão mecânica. A pasta de dente ela tem alguns componentes que ajudam nessa remoção, mas a remoção mecânica com a escova é que deve ser a principal. O fio dental, ele pode, mal usado, causar até feridas na gengiva também, se ele for usado de forma negligenciada? Olha, Fernando, assim, uma das coisas que é negligenciada é o uso do fio dental, né? Então, a gente tem que estar sempre motivando, porque não existe... É melhor usar. Não existe formas de limpar um dente, essa face entre um dente e outro, se não for através do fio dental ou aquelas escovinhas interdentais que também hoje se utiliza muito. Então, a gente tem que motivar a população a utilizar o fio dental. O fio dental, assim, se for utilizado de forma muito agressiva, ele pode realmente trazer danos à gengiva, à estrutura periodontal, né? Mas de forma delicada, com uma técnica adequada, inclusive que o dentista tem a obrigação de ensinar aos seus pacientes, né? Ele só traz benefício, Fernando. E o que a senhora disse, ele é tão negligenciado, esse uso do fio dental, que é melhor usar do que não usar, né? Perfeito. Né? Assim, a dor que a pessoa vai sentir ao usar de forma inadequada vai ser o limite dela, né? Então, é muito difícil a gente ver no consultório uma pessoa usando de forma muito agressiva o fio dental. Agora, é muito frequente a gente ver pessoas não utilizando o fio dental. Sim. Agora, quando a gente fala de um problema como câncer de boca, a gente fala de um problema que pode ser administrado, tem cura, como é o tratamento, como é o desenvolvimento desse tratamento? Olha, Fernando, o câncer de boca hoje é uma doença crônica com tratamento, né? Você tem pacientes vivendo muitos e muitos anos, né? Então, hoje você tem um tratamento super adequado para o câncer de boca. O ideal é que seja diagnosticado o mais rápido possível. Por isso, o papel do dentista é muito importante. Que o dentista ele tenha a oportunidade de avaliar os seus pacientes e diagnosticar essa lesão na forma mais precoce. E diagnosticando na forma mais precoce, a chance de sobrevida, a chance desse paciente ser tratado e viver muitos anos é muito maior se for diagnosticado tardiamente, onde a lesão já é muito grande, onde aí a chance fica menor. Mas ainda assim, os tratamentos estão aí e as pessoas estão tendo uma sobrevida maior do que tempos atrás. Doutora, e tem um paradoxo interessante, né? O Brasil é um dos países do mundo com o maior número de dentistas, né? Se não for o principal país com o maior número de dentistas. Mas, no entanto, a gente tem problemas relevantes ligados à saúde bucal. O diagnóstico de um problema sério como o câncer bucal, ele é feito de forma segura por todos esses dentistas que estão trabalhando? Isso é uma informação da formação do dentista brasileiro? Sim, isso faz parte da formação do dentista brasileiro, o aprendizado sobre as características do câncer bucal para que ele possa fazer esse diagnóstico de forma precoce, inclusive, né? Agora, de fato, a gente tem problemas que estão, hoje, com os dados epidemiológicos do Brasil, Fernando, muito melhores do que tempos atrás. Então, a gente começou falando do programa da doença cárie, né? O SB Brasil, que é um estudo epidemiológico sobre a saúde bucal no Brasil, feito em 2010 e ia repetir agora em 2020. Em 2010, ele já mostra uma redução significativa da doença cárie nos brasileiros aí na faixa etária de 12 anos de idade. Significa que a próxima geração vai ter menos essa doença, né? E o câncer bucal também tem sido mais informado, né? A população está mais informada. Então, a população informada, ela cobra mais do profissional, ela cobra mais do dentista, né? Olha, eu vim aqui, eu quero saber se eu tenho câncer bucal,
se está tudo bem com a minha boca. Então, esse é um papel também de cobrança da população. Existe, sim, a formação do dentista em relação às características do câncer bucal, mas eu acho que a população bem informada é uma população que cobra mais e é uma população que recebe mais o benefício. Com certeza. E quando a gente está falando de hábitos que propiciam o aparecimento de todos esses problemas que a gente está falando, que vão além da cárie, nós estamos falando de quais hábitos? O que a gente deve evitar? Né? E, ao mesmo tempo, eu também estou perguntando o que a gente deve fazer para uma saúde bucal mais plena. Sim. Fernando, o seu programa é bacana porque ele abrange saúde como um todo. E é assim que a gente vê todos os benefícios de hábitos saudáveis, desde prática de esporte até alimentação, tem um reflexo direto também na saúde bucal. Tudo está interligado, Fernando. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que a doença diabetes, ela tem uma relação direta com a doença periodontal. Os pacientes diabéticos têm mais doença periodontal e o paciente que tem doença periodontal e tem diabetes, se ele não cuidar da doença periodontal, ele piora a doença diabetes dele. Então, é uma via de mão dupla entre a doença periodontal e a diabetes. O que eu quero dizer com isso? Que se o paciente diabético, ele se cuida, ele faz esporte, ele melhora a sua alimentação, ele diminui o peso, ele vai ter um reflexo na sua saúde bucal. Olha que interessante, como é que as coisas estão interligadas, né? E quando eu motivo, então, meu paciente a perder peso, né, a controlar a sua diabetes, eu estou também fazendo o meu papel enquanto um profissional que está cuidando da saúde bucal dele. Então, todos esses hábitos saudáveis de redução de peso, de prática de esporte, de alimentos saudáveis, isso tudo tem reflexo na saúde bucal. E, é claro, redução de consumo de álcool, né, de forma abusiva e crônica, e de tabaco. Né? Tudo isso vai ter um reflexo direto na saúde geral e bucal de todo mundo. Hoje a gente tem ouvido falar muito sobre a permissividade do cigarro eletrônico. É claro que ele não é liberado no Brasil, não é liberado nos Estados Unidos, pelo contrário, é proibido por lá, mas por não incomodar o ambiente social, ele acaba sendo mais aceito, né? A gente não olha para um cara que está, para alguém que está fumando um cigarro eletrônico com a mesma cara feia que alguém que esteja fumando um cigarro. Do ponto de vista da saúde bucal, ele é tão nocivo quanto? Então, os estudos estão começando em relação a isso, viu, Fernando? São poucos ainda, porque o cigarro eletrônico é algo novo, né, comparado aos cigarros comerciais antigos. Então, a gente está começando a ver algumas alterações bucais, algumas feridas na boca associadas a esse cigarro. Mas ainda são estudos que estão começando. Com toda certeza, não é um hábito saudável também, sob o ponto de vista bucal. O narguile, ele também, além de ser compartilhado, né, em tempos de uma vigilância sanitária mais intensa, ele também causa o mesmo problema, né? Exatamente. A transmissão de micro-organismos aí, de uma pessoa que usa e compartilha esse tipo de cigarro, sem dúvida, é um problema. Doutora, quero te agradecer a participação aqui. Muito obrigado pela generosidade aí da conversa. Fernando, o prazer é todo meu. É ótimo a gente estar aqui tendo essa oportunidade para discutir um assunto tão importante como a saúde bucal. Exatamente. Muito obrigado, doutora Diele. Volte sempre, vamos falar mais sobre isso, é um assunto muito interessante. No próximo bloco a gente continua o assunto, a gente volta rapidinho aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar. Até lá.